E aí, vamos querer? Bora querer, viu? Tem que respeitar o 15 do CSMA 2022, viu? Esse curso aqui não é qualquer um que tira, não. Você vai começar esse vídeo logo deixando um like aí, porque eu trouxe para você aí na descrição do vídeo 272 questões só da banca da UPE de português para você fazer. Não estou indicando site nenhum, foi o primeiro site que eu achei aí com as questões. Indico para você fazer. Tem que querer. Fazendo todas essas questões aí, taca a bexiga não, que você não passe não, né? Só sendo muito burrão mesmo, quarta série fraca. Vamos lá, o que é que a gente vai fazer hoje? Tem aqui na minha frente, olha, a prova do caderno azul da parte da tarde. Hoje nós vamos dar uma olhada na prova de 12 questões de língua portuguesa. A gente vai ver o que foi que caiu, pessoal. Que a gente já vai dar um norte para você, o que é que você vai estudar, dar focar ali para sua prova, tá bom? Então vamos sem muitas delongas, vamos começar. Aqui do lado eu tenho, esse aqui é o gabarito, e aqui eu tenho o conteúdo programático. 12 assuntos, 12 questões. Será que eles abordaram todos os assuntos ou será que eles repetiram assuntos em mais de uma questão? Então, os assuntos são compreensão e interpretação de texto, tipologia textual, ortografia, acentuação, emprego de classe de palavra, emprego de sinal indicativo de crase, olha, crase é um assunto já batido, sintaxe da oração e do período, pontuação, concordância verbal e nominal, que também já é assunto batido, regência nominal e verbal, significação das palavras e redação de correspondências oficiais, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a prova. Dá uma olhadinha no seu bloco de notas aqui do lado, separa aí. Questão um, tem um texto aqui, ó. Se tem um texto, então eu já penso o quê? Se aparecer aqui no enunciado, de acordo com o texto, ou visto que o texto tal, então vai ser uma questão de interpretação de texto. Mas vamos dar uma olhada aqui. Colocar em discussão a palavra herói. O autor do texto um tem por propósito principal em relação a essa palavra. Isso é uma questão de quê? Interpretação de texto. Então tome nota aí. Questão um, interpretação de texto. Vou deixar lá tudo errado mesmo. E você corrige aí, já deu para você entender, né? Questão um foi a questão de interpretação de texto. Não vou nem ler o texto, a gente só vai ler os enunciados. Questão 2. Para compreender um texto, é fundamental a identificação adequada dos seus nexos coesivos. No texto um, para estabelecer a relação entre a palavra tricolor no primeiro parágrafo do Clube de Futebol Gaúcho Grêmio, o leitor se orienta pelo seguinte trecho. Questão de quê? Interpretação de texto. Opa! Já estou vendo que a banca gosta de questão de interpretação de textos, tá? Questão 3. Sobre o significado de alguns termos e expressões empregados no texto um. Analise as informações a seguir. Também outra questão de interpretação de texto. Me corrija aí se eu estiver errado, viu? Mas ao meu ver também é uma questão de interpretação de texto, tá bom? Então, ó, temos uma boa parte aí da prova de interpretação de texto, hein? Pronto. Questão 4 já está aqui, ó. A acentuação gráfica. Não vou nem perder nem tempo lendo. A acentuação gráfica. É em cima disso aqui que eu vou montar o meu cronograma de estudos, pô. Não adianta eu chegar aqui, ó. Vou ler o conteúdo programático, vou estudar tudo que está aqui, vou tentar zerar o assunto aqui. Cara, começa pelo que mais cai. Isso aí é básico, não precisa ser um gênio para saber disso não. Questão 5. Vamos dar uma olhada aqui. Texto. A mensagem principal do texto está adequadamente sintetizada em interpretação de texto. Meu Deus do céu. Então você já vai focar nas questões de interpretação de texto para a prova de português da banca. Para compreender adequadamente a mensagem do texto 2, o leitor deve perceber que no texto o sentido de fogo aproxima-se do sentido de interpretação de texto. Não é uma prova difícil, pessoal. É uma prova que cai conteudista. Não é uma prova conteudista, é uma prova de interpretação de texto. Aqui, ó, até a sétima questão seja foram de interpretação de texto. Sétima questão. Mais um, ó, só esse texto aqui já fez uma questão, duas questões estão indo para a terceira baseada nesse texto, hein? No texto, como verificamos de todas as orações e períodos. Opa! Então já não é mais interpretação de texto, já é o que aqui, onde tem orações e período?
Ó, oração em período, uma questão de sintaxe. O que é sintaxe? É a parte ali da gramática ou da linguística que estuda a relação das orações e dos períodos. Então, sétimo, anota aí, questão de sintaxe. Tranquilo? Tá dando para acompanhar? Facinho, né? Com certeza você vai passar se estudar. No que se refere às normas de concordância nominal e verbal, opa, uma questão do assunto batido, concordância verbal e nominal. Eu sempre falo verbal antes de nominal, não sei porquê. Tá bom? Uma questão de concordância. Achei que cairia mais de uma. Mais um texto e opa, simbora. O último parágrafo constitui a parte conclusiva. É o parágrafo que formais. Analise, considerando como o texto se organiza em seus aspectos discursivos e formais, analise as afirmativas a seguir. Ó, a referência, o teor, tal, fica evidente no texto, tal. Então é mais uma questão de interpretação de texto. Ok, Google. Interpretação de texto. Aí, o ato é o efeito de interpretar. Tá bom? Então você vai ter que fazer o ato ou o efeito de interpretar nessa prova. Vamos para a questão 10, já está acabando. Meu Deus, vai ser muito rápido esse vídeo. O texto 3, pelo seu conteúdo e formato, pode entregar o seguinte tipo de correspondência oficial. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Redação de correspondências oficiais. E aqui ele já diz quais são os 5 tipos de correspondência oficiais que você vai ter que dominar e saber diferenciar. Ó. Declaração de ocorrência, memorando interno, portaria de nomeação, relatório de ato infracional, requerimento de isenção de responsabilidade. Será que dá para responder aqui só dando uma batida aqui de olho? Constatamos as seguintes irregularidades. É alguma coisa sobre irregularidade aqui, ó. Será que tem o quê? Sobre irregularidade. Então não é uma portaria de nomeação. Ó, pode ser um desse aqui, ó. Vê como é a questão fácil. Só de bater o olho talvez desse para você responder. Não vou conferir aqui no gabarito porque eu não fiz a questão, né? Então a 10, uma questão de correspondência oficial. 11ª. Já dá para ler aqui, ó. Sinal indicativo da crase foi corretamente empregado. 11ª, crase. Está até aqui em maiúsculo. E 12ª, o texto, sinal alternativa, o que indica respectivamente o tópico principal e o recurso que foi utilizado para destacá-lo. Então é uma questão de interpretação de texto. Olha que bizu esse vídeo de hoje está dando para vocês. Das 12 questões, 7 foram de interpretação de texto. Uma concordância, uma crase. Pontuação nem caiu direito. Os outros tipos de pontuação, se estava corretamente empregado ou não. Que geralmente a gente espera uma questão assim, né? Uma de acentuação. Uma de sintaxe. E uma, 7, 8, 9, 10, 11. Uma de correspondência. Correspondência oficial. Aí você vai estar quebrando a cabeça para estudar. Cara, faz questões de interpretação de texto. Questão de interpretação de texto, questão de interpretação de texto. Beleza? Pegou o bizu? Então, até a próxima. É isso mesmo, só isso, sem teoria nenhuma. Dá uma acessada aí nesse link que eu estou deixando na descrição do vídeo e faz todas as questões que der para você fazer da banca, que aí você vai entender o que é que a banca pega, como é que ela, o que é que ela quer que você responde, para onde é que ela dá a direção. Você vai ver que existe ali um tipo de... São os mesmos professores da UPE, né? O professor está trabalhando aí na UPE há um tempo já e ele tem um estilo dele, do que ele acha que é importante para cobrar nos concursos, qual é
ali como é o nome? Aquele negócio que aparece lá no Enem, que você tem que saber fazer. Enfim, fugiu aqui agora. Mas ele quer que você saiba aquela habilidade ali, tem aquela habilidade. Então, você vai ver que nesse link aí que eu estou deixando, tem prova de vários concursos da banca. E aí você vai entender. Quando você estiver fazendo aí, sei lá, 120, 10 vezes mais o que a prova pede, 120 questões de interpretação de texto, você já vai entender qual é a direção das questões de interpretação de textos que a banca dá. E aí você já vai ter mais de 60%, já vai ter livrado o ponto de corte de português. Provavelmente aí, se você estudar direitinho, oxe, dá para você fechar tranquilamente essa prova, tá certo? Existem os que querem, mas não podem, os que podem, mas não querem. Existem nós que queremos, podemos e seremos salvar. Salvar. Tchau, tchau. Até a próxima.